Amém? Colossenses capítulo 1. Eu já falei, esse é um texto que me impacta muito. Eu acho que ele nesse tempo, é o resumo de coisas que Deus tem falado comigo. É por isso que eu falei dele semana passada, eu vou usar ele hoje de novo. E até onde Deus quiser. Colossenses capítulo 1, a partir do verso 21, do verso 21 até o verso 24. Ok? Diz assim: olha, antes vocês estavam separados de Deus, vocês não estavam com Deus, vocês estavam longe de Deus. E na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos pedir nessa hora que o Teu Espírito Santo continue a falar conosco. Nós já experimentamos, sabemos que está neste lugar. Nossos corações foram cheios pelo Teu Espírito Santo, nós podemos experimentar, desfrutar. Existe um prazer no nosso coração de estar em Tua presença. Existe uma alegria de estar neste lugar. Existe uma alegria, uma satisfação de estar junto do meu irmão, compondo o corpo do Senhor Jesus Cristo. E nós queremos então nessa hora parar e ouvir um pouco da Tua palavra e que ela venha trazer transformação ao nosso coração. Que nós possamos nessa noite nos apossar de toda a Sua verdade, de toda a Sua herança, daquilo que o Senhor nos deixou, para que possamos viver plenamente, viver abundantemente. Que o Teu Espírito Santo fale aos corações nessa noite e que nada venha nos roubar, nada venha nos tirar a atenção, nada venha roubar a palavra do Senhor desses corações, em nome de Jesus. Que toda dor de cabeça caia por terra em nome de Jesus, toda dor no corpo, toda dor de coluna, seja na mão, seja no pé, dor aonde for, ser sarado agora, ser curado agora em nome de Jesus. E que a Tua verdade tome o nosso ser por completo e possamos desfrutar. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá. Você está pronto, preparado, disposto, aberto, disponível? Beleza, então é agora. Eu quero começar falando um negócio. Toda vez que eu faço uma mensagem, mas que eu recebo de Deus, né? Eles gravam lá. Tá gravando aí, né? Tá, né? Beleza. E aí, eles sempre vêm me perguntar depois qual que é o tema da mensagem, para eles poderem postar, né? E eu nunca tenho um tema. Eu falo, coloca uma coisa aí. Acho que acontece com outros. Acontece com você, Elaine? Acontece com o Marcelo, o Demir? Mais ou menos, né? O Demir é cheio da graça, assim, recebe uns temas. Mas de vez em quando Deus me dá um tema. Um tema não, um título, né? Porque tema é o assunto, é o contexto. O título é o nome que você dá ali para chamar a atenção. E o título dessa mensagem é Original de Fábrica. Original de Fábrica. Essa blusa que você está usando aí é original? É de marca? A Gislaine é a fornecedora aqui. Quem precisa de uma camiseta legal, de crente, né, Laine? Passando o teste do glória a Deus, pode erguer a mão que tá de boa. Então, original de fábrica. Original de fábrica, você vai entender por quê. Bom, vamos começar do verso primeiro que eu li. Versículo 21. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês.
A primeira coisa que me chamou a atenção nesse trechinho foi esse pequeno detalhe. Na mente de vocês eram inimigos de Deus. Na mente de vocês eram inimigos de Deus. Só para esclarecer uma coisa, ele diz assim: vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Ok? Quando eu leio isso me impacta um pouquinho, porque diz para mim: você é salvo pelas suas obras? Não. Então, quando ele diz que nós somos inimigos por causa do nosso mau procedimento, isso vai um pouquinho contra, na verdade não vai, mas dá a entender errado. Mas esse texto pode ser traduzido como: na mente de vocês eram inimigos de Deus, como demonstrado pelo mau comportamento. Então, o mau comportamento é uma consequência daquilo que está no seu interior, ok? É a consequência do nosso estado pecaminoso. Beleza? Mas vamos lá. Eram inimigos. Na mente nós éramos inimigos. Na mente nós éramos inimigos. Eu fiquei pensando, pesquisando, o que é isso? O que é isso? Deus, por que na mente? Por que não no corpo? Por que não na alma? Por que, sei lá, por que é na mente? E eu fui ver. E é muito simples. Essa mente é diretamente relacionado com o espírito. Ele está dizendo então que no teu espírito, no meu espírito, nós éramos inimigos de Deus. E eu fiquei pensando, falei, muito interessante. A palavra espírito no original é pneuma, que é literalmente vento, o ar, né? Mas também está relacionado com esse termozinho aí, na mente. E significa que o espírito é onde atua a decisão, as suas ações, o seu conhecimento, a sua escolha, literalmente o seu pensamento, é ali que acontece. E assim mais ou menos que a gente aprende, né? No espírito nós temos as decisões, na alma nós temos as emoções, né? E no corpo a gente tem um corpo, onde externaliza tudo. Mais ou menos aí. E eu fiquei, Deus, mas por que não é na alma que nós somos inimigos de Deus? Por que não é na alma? Nos seus sentimentos vocês são inimigos de Deus. Por quê? Você já se perguntou isso? Não? Eu fiquei pensando. E é muito interessante. Nós ouvimos do pastor Pio, alguns tempo atrás, que a alma e o corpo precisam se sujeitar ao espírito. Por quê? Justamente por causa disso. Porque é no espírito que acontecem as decisões, o seu conhecimento. E ali onde você decide: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou agir assim, vou agir assado. Ok? É ali que acontece. Então, existe a mente, que é o espírito, e a alma. Romanos 8, versículos 5 até o 8, ele diz umas coisinhas bem interessantes. E eu quero falar só o versículo 7 e 8. O 7 diz: a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Olha, a mentalidade, mais uma vez, não é a alma, é a mentalidade, o pensamento. Ou seja, ele está falando, a decisão da carne, a decisão para a carne, é inimiga de Deus. E o verso 8 diz: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então é inimigo de Deus. Então é nas suas decisões. Então você fala assim, você não, né? Mas vamos dizer um assassino, um homem que matou a mulher, falou: não, eu matei por amor. Aí você joga a culpa na emoção. Amor não é emoção, mas naquele caso ali não é bem amor, mas paixão, uma loucura. E joga a culpa no sentimento. Não. Ele decidiu, ele fez com que o seu espírito se submetesse à alma. Ou seja, ele decidiu obedecer ao seu sentimento naquele momento. Ok? E Deus está falando que quem submete o seu espírito à alma é inimigo de Deus. Mas quem submete a sua alma ao espírito, quem faz a alma obedecer o espírito, é amigo de Deus. Ou seja, por mais que eu queira fazer isso, se é errado, eu não faço. Então eu submeti a minha alma ao espírito. Ao espírito. Ok? Por que isso é interessante? Eu estava pesquisando, eu estava conversando com a Mi, e eu falei assim: amor, eu descobri um negócio. A cara dela. Você sabia que sentimento não é pecado? Aí eu falei para ela: você sabia que ira não é pecado?
Você sabia que ira não é pecado? Não. Quantos achavam que ira era pecado? Não, não pode irar. Viu? Tem um pouquinho de gente que pensa. Ira não é pecado. Porque se ira fosse pecado, o apóstolo Paulo, se eu não me engano, ele não diria... como é que é? Irai, mas não pecais. Divide. Tá vendo? Olha, você pode irar, mas não pode pecar. Tá vendo? Por quê? Porque ira é um sentimento. É um sentimento. Se você decide obedecer à ira, você parte para a vingança. Aí é pecado. Se você decide rejeitar a ira, você faz com que o seu sentimento obedeça à sua decisão. A sua alma obedece ao seu espírito. E é isso que Deus está falando. Por quê? Porque Ele nos deu um novo espírito. E agora esse novo espírito precisa comandar, precisa mandar na alma, precisa mandar no corpo. Então, por mais que eu queira pecar, por mais que eu queira assistir aquele filme, por mais que eu queira assistir aquele vídeo pornográfico, por mais que eu queira fazer aquilo, eu não vou fazer, porque o meu espírito decide. O meu espírito manda na alma e não a alma manda no espírito. Está entendendo? É isso que Paulo está falando. Na mente de vocês eram inimigos de Deus. E aí eu pensei um pouquinho mais lá no início. Gênesis, capítulo 2, versículo 17, o capítulo 3, versículo 5 também, fala sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ok? Já ouviu falar disso, né? Quando eu falo que na mente acontece o conhecimento, e esse texto me diz que existe um conhecimento do bem e do mal lá no início, eu fiquei pensando, mas por que conhecimento do bem e do mal? Vamos lá. O termo original está diretamente relacionado ao sexo. Lembra que eu falei? O conhecimento é igual a sexo. Igual assim, tem a mesma proporção essa palavra. Eu falei isso semana passada. Muitas vezes na Bíblia, quando está escrito conhecimento, e conheceu, e conhecereis, e conheça, é a mesma intensidade do sexo. Ok? Eu fiquei pensando, mas Deus, por que eles não podiam comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Eles não conheciam o que era mal? Eles não sabiam o que era mal? E aí, Deus me trouxe a seguinte forma. Olha, pensa, você é uma criança, você tem uma criança. E você sabe que é errado colocar o dedo na tomada. Você sabe que é errado colocar o dedo na tomada. Só que você ainda não colocou. Então você não tem a experiência de carregar a culpa de um erro cometido. Entendeu? Então a criança, ela sabe o que é mal, mas ela não conhece o mal, porque ela não praticou o mal. Isso é o conhecimento do bem e do mal. Ok? A partir de Adão, ele passou a conhecer. Ele sabia o que era errado. Ele sabia que ele não podia comer daquela árvore. Ele conhecia o mal. Ele sabia o que era mal, mas ele não conhecia. Depois que ele comeu, ele passou a conhecer. Ele teve intimidade com o mal. Ele teve relacionamento com o mal. Ó, sexo, relacionamento. Profundidade com o mal. E a partir dali todos nós nascemos pecadores. E nós temos um conhecimento por prática do pecado. Conhecimento do bem e do mal. Por isso na nossa mente, no nosso conhecimento, no nosso entendimento, nas nossas decisões, nas nossas ações, nós somos inimigos de Deus. Está entendendo? Então não tem como culpar a emoção. Não tem como culpar a emoção. Ah, Deus, mas a Eva que me deu, e eu amo ela. Você decidiu comer. Não foi isso? Entendeu? Então isso me chama muita atenção. É nas nossas decisões que se gera o pecado. Que se concebe o pecado, digo. Nossas decisões, na nossa mente, no nosso espírito. E nós temos um novo espírito, nós somos novos. Então na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas
para aí, vocês eram inimigos de Deus, vocês não são mais. Olha que interessante. Mas agora ele os reconciliou. Os reconciliou. Então pense, antes de Adão e Eva comerem ali a fruta e errarem contra Deus, desobedecerem a Deus, antes deles terem conhecimento, antes, eles eram puros. Eles eram puros. Antes de comer, nós não conhecíamos, antes de pecar, nós não conhecíamos o pecado, a desobediência e o orgulho. Não conhecíamos. Depois nós passamos a conhecer o pecado, nós passamos a praticar o pecado, ter um relacionamento com o pecado, por experimentar. Mas agora Jesus Cristo, por meio da sua morte, da morte do seu corpo, Ele nos reconciliou, Ele nos restaurou ao primeiro estado. Qual era o primeiro estado? Antes do conhecimento do pecado. É isso que Paulo está falando, olha, mas agora, calma, vocês eram inimigos, mas agora Ele os reconciliou. Ou seja, depois que vocês passaram a conhecer o pecado, a ter um relacionamento com o pecado, vocês foram separados de Deus, mas agora Ele os reconciliou, vocês podem voltar ao estado original de fábrica. Ele te fez de novo original de fábrica. Você está entendendo? Ele nos reconciliou. Isso é interessante. O versículo 13, que nós lemos semana passada, diz assim: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Agora eu quero brincar um pouquinho com a sua imaginação, com a minha imaginação, beleza? Está pronto aí? Pensa comigo. Corta para mim, pensa comigo. Pensa, né? Pensa. No Éden, haviam duas árvores. Não, tinha muitas árvores, mas tinha duas árvores específicas. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Ok? Duas árvores. Para aqui. Duas árvores. Quando o homem pecou, Deus tirou o homem do Éden. E Ele falou assim, olha, eu vou tirar o homem do Éden para ele não comer a árvore da vida, para que ele não coma e viva para sempre. É isso que está escrito lá. Está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 22. Olha, eu vou tirar, eu vou colocar um anjo, uma espada lá, não sei o que lá, para ele não voltar e comer da árvore da vida, para que ele não viva para sempre. É isso que está escrito. A Bíblia nos diz que Jesus é muitas coisas, nos dá muitos termos relacionados a Jesus. Ele nos diz que Jesus é o pão da vida, nos diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, nos diz que Jesus é a água da vida, nos diz que Jesus é a fonte da vida. Não é isso? Eu estou errado? Não? É isso então? Beleza. Jesus é a fonte da vida. Então eu posso dizer, lembra que é só imaginação, ok? Isso aqui não é doutrina, é só para a gente poder pensar um pouquinho. Então Jesus pode ser a árvore da vida. Lá no Éden. Jesus é o pão da vida, é a água da vida, é a fonte da vida, é a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida. E lá no Éden tinha uma árvore da vida. Jesus estava no início, no princípio. No Éden. No Éden. E aí o homem foi tirado de lá. Foi tirado de lá. Mas aí, versículo 13 de Colossenses, que eu acabei de ler, diz assim: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Qual era o reino do seu Filho amado? O Éden. A origem, o começo, a excelência, a perfeição, a beleza. Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Lembra que semana passada eu falei que esse transportou significa firmar? Nos colocou de pé, nos firmou de pé, nos deu autoridade no reino do seu Filho amado. Nos colocou ali para reinar junto. Qual era o papel de Adão antes
de pecar no Éden? Dominar, governar, multiplicar, frutificar, reinar. Você está entendendo? Nós estávamos no Éden, Jesus, árvore da vida, e aí nós fomos tirados do Éden, mas agora Ele nos libertou do reino das trevas e nos transportou de volta para o Éden, o reino do seu Filho amado. Olha só que maravilhoso. Jesus, por meio do seu corpo, Ele nos reconciliou com Jesus Cristo, com o Pai. Ele nos restaurou ao estado original. Nos restaurou ao estado original. E nós fomos transformados para o reino. Nós somos reconciliados de novo, restaurados à origem. Para a vida eterna. Árvore da vida. Jesus nos dá a vida eterna. Olha, isso pode ser apenas uma conjectura, mas é bem interessante. Isso pode ser apenas uma imaginação, mas é bem interessante. Versículo 22. Parte B, né? Quem já estava. Mas agora Ele nos reconciliou pelo corpo de Cristo, mediante a morte, para alguma coisa. Para alguma coisa. Para nos apresentar, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Olha, Jesus, Ele nos restaurou para um estado inicial, Ele nos tornou de novo original de fábrica. Nos tornou de novo original de fábrica. Ele nos reconciliou com o Pai. Sabe o que significa reconciliar, né? Fazer as pazes. Quando você fala, beleza, nunca mais estou de bem. Ah, não, agora estou de boa. Reconciliou. Isso é reconciliar. Ou seja, nós estávamos separados, afastados, nós estávamos em intriga com Deus, por causa do nosso pecado. Mas Jesus nos reconciliou, ok? Então nós podemos de novo nos apresentar diante de Deus, porque temos outra vez as características iniciais. E Paulo nos diz essas características: santo, inculpável e livre de qualquer acusação. Essas eram 3 características que Adão carregava no início de tudo. Quando ele saiu original de fábrica, ele era santo, inculpável e livre de qualquer acusação. E aí nós pecamos e perdemos essas 3 características, mas Jesus nos reconciliou, e agora nós somos de novo santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Ave, o que é isso? Meu Deus! Vamos lá, vamos pensar um pouquinho o que significa essas 3 coisas. Santo, o que é santo, Elias? Separado. Elias respondeu semana passada isso aí, cara. Separado. Olha que legal. Ele nos libertou, nos resgatou do reino das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ou seja, Ele nos separou do reino das trevas e nos firmou no reino do seu Filho amado. Nós somos santos, separado. Separado. Nós somos separados do pecado, da imundície, da sujeira, da iniquidade. Nós somos separados. Então nós não podemos voltar para lá. Nós não podemos mais aceitar o desejo da alma. Nós precisamos submeter a alma ao Espírito. Entende? Nós somos separados. Você não tem mais contato com aquilo, não pode mais ter contato, porque você é santo. Separado. Separado. Ok? Separado. Se eu quero que uma coisa fique pura, eu preciso tirá-la do meio da impureza. Foi isso que Jesus fez. Ele te tirou do meio do pecado. Nós precisamos nos manter santos. Inculpáveis. Isso aqui é muito interessante. Inculpáveis, ou seja, nunca mais serão culpados. Quanto que nós sofremos pelo espírito de culpa, não é? Aquele sentimento de culpa, meu Deus. Gente, isso não é humildade. Isso não é humildade. Isso é algo que Deus não deseja para você. Isso é algo que Deus não deseja para nós. Nós somos inculpáveis. Inculpáveis. Inculpáveis refere-se ao caráter, à identidade, a uma identidade perfeita, sem mácula, livre de
imperfeição. Era assim que era no início. Se Jesus nos reconciliou, nós precisamos nos adequar a essa característica. Nós somos inculpáveis. Nós temos uma identidade inculpável, um caráter inculpável, uma identidade sem mácula, uma identidade sem mancha, uma identidade livre de imperfeição. Nós temos uma identidade perfeita. Você tem uma identidade perfeita. Você foi restaurado a uma identidade perfeita. Você está entendendo? Você está entendendo? Agora, o que mais me chama a atenção é a terceira característica. Livre de acusação. Livre de acusação. Essa frase, esse termo, quer dizer... Vamos pensar. O André aqui. O André, ele é lindo, maravilhoso, pecador, faz a coisa errada, deixa de lavar a louça, de lavar o banheiro. Não, né? Faz as provas, tarefinha. Papai Noel vai dar presente, isso aí. Ele comete erros, ele comete pecados. Só que ninguém acusou ele. Isso é ser livre de acusação. Ou seja, quando a Bíblia nos diz que nós somos livres de acusação, ele não está dizendo que nós somos inocentes, está dizendo que ninguém nos acusou. Ninguém nos acusa. Ninguém pode te acusar. Ninguém pode te acusar. Ninguém. Ninguém pode te acusar. Nós podemos ser sujos, imundos, pecadores, mas ninguém pode acusar. Mas o diabo é acusador. Mas ele é mentiroso também. Ele não pode acusar. Porque toda vez que você cometer um pecado e ele vier te acusar, esse pecado já está perdoado. Jesus já pagou tudo. Você é inculpável. Porque a culpa foi levada por Jesus Cristo. Já não há mais acusação. João, capítulo 18, capítulo 19, nós temos ali todo o processo de crucificação de Jesus. E quando Jesus chegou, os judeus levaram Jesus perante Pilatos, Pilatos examinou Jesus. E ele falou uma coisa muito interessante, ele falou assim, olha, eu estou aqui só para dizer para vocês que eu não encontrei motivo algum de acusação. Eu não encontrei nenhuma acusação contra esse cara. Eu não encontrei acusação alguma contra esse homem. Eu não encontrei acusação alguma contra esse homem. E é interessante, porque uma característica de Jesus Cristo, que é sem acusação, Ele te dá sem acusação. Assim como Jesus é livre de acusação, você é livre de acusação hoje. Então nós temos uma identificação com Jesus Cristo. Nós somos idênticos a Jesus Cristo. Nós somos como Jesus Cristo. Entende? Isso aconteceu com Jesus. A primeira vez que eu li isso, eu lembrei de João capítulo 8, da mulher acusada de adultério. Lembra? Mestre, aqui está uma mulher, foi pega em flagrante. O que o Senhor deseja que nós façamos? E a gente sabe o que acontece. E no finalzinho, Jesus, ele está abaixado, né? Ele levanta, fala, e depois ele abaixa de novo. E aí ele levanta e olha para a mulher, ele fala, cadê todo mundo? Cadê aqueles que te acusam? Ninguém a condenou? Não, ninguém a condenou. Então eu também não te condeno. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Não volte ao pecado. Não volte. Interessante isso, né? Romanos 8, versículo 1, diz assim, portanto já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso aqui é muito interessante. Não há mais condenação, não há mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Toda vez agora que eu leio que estão em Cristo Jesus, eu penso numa imagem. Eu queria ter um clip sharp aqui, mas tá bom. Essa água aqui está na onde? No copo. Então, a água está dentro do copo.
Vou cometer um erro de português aqui, mas a água está em o copo. Dentro do copo. Então, quando Paulo, ali em Romanos capítulo 8, versículo 1, diz, para aqueles que estão em Cristo Jesus, quer dizer que você está dentro de Jesus. Dentro de Jesus. Eu vi uma ilustração, que eu vou reproduzi-la. Vai, isso aqui mesmo. Pense comigo que isso aqui é Jesus. A Bíblia diz que Jesus é a palavra, né? Isso aqui é Jesus. Beleza? Esse aqui é você. Esse aqui é você. Fecha. Você. Quando a Bíblia diz, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem que está aqui? Jesus. Você está vendo você aqui dentro? Não, Jesus. Jesus, Ou seja, nós passamos a carregar as características de Jesus Cristo. Isso é identificação com Cristo. Isso é identidade de Cristo. Então, a primeira vez que eu ouvi isso, foi falando sobre a armadura de Deus. E fala assim, a armadura de Cristo, né? E quando você está vestido da armadura de Cristo, você está andando na rua, a pessoa olha e fala, olha, lá vai Jesus Cristo. Porque você está com o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias, o escudo. Ninguém vai te ver, vai ver a armadura de Cristo. A armadura não é sua, a armadura é de Cristo. Identificação. Identificação. E se nós somos identificados com Cristo, e Cristo é livre de acusação, nós não temos acusação. Se nós somos identificados com Cristo e Cristo é livre de condenação, nós não temos condenação. Romanos 8, também, versículo 34, 33 e 34, continua falando sobre isso. Ele fala assim, mas agora, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Pois Deus os justifica. Quem o condenará? Quem os condenará? Foi Jesus que morreu, diz assim o texto. Quem acusará os escolhidos de Deus? Pois Deus os justificou. Quem os condenará? Pois foi Jesus que morreu. Entende? Nós estamos em Cristo Jesus. Minha manga caiu. Nós somos reconciliados com o Pai em Cristo Jesus. Dentro de Cristo Jesus. Se estamos em Cristo, lembra? Se nós estamos dentro de Cristo, se nós temos a identidade de Cristo, ou seja, eu carrego o caráter, as características de Jesus Cristo em mim, nós temos as suas características, a sua identidade, nós somos santos, inculpáveis, livres de condenação. Livres de condenação. Então nós estamos reconciliados com o Pai. Ok? Amém, amém? Recebe isso? Você tem a identidade de Jesus Cristo. Você tem as características de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Olha, Ele os reconciliou por meio do seu corpo para lhes apresentar santos, inculpáveis, livres de acusação. E Romanos 8 diz que nós não temos condenação porque nós estamos em Cristo. Então essas características que Paulo diz são características de Jesus Cristo. E nós carregamos elas. Você é santo, você é inculpável, você é livre de condenação, você é livre de acusação. Ok? Vamos lá. Versículo 24. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Bom, se Paulo está falando tudo isso, que na mente nós éramos inimigos, mas que nós somos reconciliados através do corpo de Jesus Cristo, para nos apresentar santos, inculpáveis e livres de acusação, se nos mantermos firmados no Evangelho, firmes na fé no Evangelho, quer dizer que Paulo passou por tudo isso. Paulo disse isso porque ele era antes inimigo de Deus, no seu pensamento, na sua mente, no seu entendimento.
mas agora ele foi reconciliado. Paulo passou por todo esse processo, e ele foi reconciliado com o Pai em Cristo, restaurado ao estado original. É por isso que nós vemos em todo o Novo Testamento, ou na maior parte, Paulo desfrutando de uma herança que muitas vezes nós nem chegamos a conhecer, de um grande poder. É por isso que Paulo influenciou tantos, porque ele entendeu isso, que ele tinha uma identificação com Jesus Cristo, que ele tinha o mesmo poder, a mesma influência que Jesus Cristo. Paulo passou por todo esse processo. Mas aqui nós vemos que tudo isso tem um propósito. Tudo isso tem um propósito. Paulo, eu, você, nós fomos identificados, nós recebemos em Cristo coisas. Nós somos iguais a Cristo na alegria, na tristeza, né? Que mais? Na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza, até que a morte nos aproxime. Até que nada nos separe, né? Quem nos separará? Ou seja, nós fomos identificados em Cristo tanto na saúde quanto na doença, tanto na alegria quanto na tristeza, tanto na riqueza quanto na pobreza. Ou seja, tanto naquilo que é bom, eu tenho poder, eu sou poderoso, eu tenho a glória de Deus, eu tenho a manifestação de Deus, quanto naquilo que me traz angústia, as aflições de Jesus Cristo. Nós temos identificação em tudo. Em tudo. A igreja é a noiva de Cristo. Nós temos que compartilhar tudo com Jesus Cristo. E às vezes nós queremos só o que é bom, só a herança, né? Mas herança não tem só herança boa, né? Existe herança ruim, né? Dívida, coisa. Então nós recebemos tudo. Nós fomos identificados com Cristo na santidade, mas também nas aflições de Jesus Cristo. É por isso que Paulo diz: agora eu me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. Paulo, ele não recebeu o poder de Jesus Cristo, rejeitou as aflições de Cristo, mas ele recebeu tudo em Cristo. Você está entendendo? Ou seja, Paulo entendeu que existe um propósito para ele carregar tamanho poder. Tamanho poder. Então, que propósito é esse? Completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Ou seja, eu recebo todo o poder de Jesus Cristo para o favor do corpo de Cristo, não para o meu favor, não para o meu bem próprio, não, para o favor do corpo de Cristo, que é a igreja. Então eu tenho todo o poder, toda a autoridade, a santidade, eu sou livre de acusação, eu sou inculpável, eu tenho uma autoridade, eu tenho uma influência para o bem do corpo, que é a sua igreja, para o crescimento do corpo. Você lembra que semana passada eu também estava falando sobre herança? Eu disse que a herança é dos santos. A herança não é dos santos, ou seja, a herança não é só sua, a herança é do todo. Se não for o todo, não recebe a herança. Porque a parte é de todo mundo. Então é a mesma coisa. Você recebeu tudo para o todo, para o corpo de Cristo, para a igreja, para o benefício da igreja. Então nós somos identificados tanto na santidade quanto na aflição. Jesus sofreu para que você fosse salvo, para que você tivesse salvação, não foi isso? Então Jesus, ele tinha todo o poder. Pensando nas 3 características, Jesus era santo, inculpável e livre de acusação, para que ele pudesse morrer e te salvar. Porque se ele fosse um pecador culpado, cheio de acusação, ele ia morrer e não ia salvar você. Entendeu? Porque não havia outro que pudesse nos redimir. Somente Jesus, que era Filho de Deus, santo, inculpável e livre de acusação. E aí ele te tornou santo, inculpável e livre de acusação para que você morra por outros. Entende? Essas foram as características que fez com que Jesus salvasse você e eu. Tinha que ser alguém inocente.
tinha que ser alguém livre de acusação. Tinha que ser alguém inculpável. Tinha que ser alguém. Por isso você foi salvo. E aí você se tornou como Jesus, para morrer como Jesus. E salvar outros como Jesus salvou. Está entendendo? Jesus sofreu para que fôssemos salvos. Por isso nós sofremos para que outros sejam salvos. Ou seja, como assim eu sofro? Eu luto, eu gasto tempo, eu gasto o meu dia, eu me canso, eu me consumo, eu me gasto para que a palavra seja pregada, para que outros se acheguem ao Senhor Jesus Cristo, para que outros sejam salvos. É por isso que os seus pastores, é por isso que é por isso que os seus líderes se gastam por você, para que você seja salvo. É por isso que eles se gastam para que outros sejam alcançados pelo Evangelho, que é a boa nova de Jesus Cristo. É por isso. É por isso. Quando eu li isso, Paulo dizendo, olha, é por isso que eu completo as aflições, eu fiquei pensando, mas Deus, que heresia. Jesus não foi suficiente. Ele não completou tudo. Não é isso. Ele está falando que Jesus salva, só que existe uma parcela de sofrimento que ficou para a igreja. Existe uma parcela de angústia, de aflição, que nós precisamos passar para que outros sejam salvos. Essa palavra aflição, ela significa pressão, no termo original. E ela significa quando o seu espírito está pressionado. Como que é isso? Ou seja, quando você está entre suprir os desejos pecaminosos da sua carne e suprir a vontade de Deus. Você está pressionado e aí você sofre para decidir pelo bem. E o bem é sempre amar a Deus e o próximo como a ti mesmo. Abrir mão das suas vontades, da sua alma, do seu corpo, escolher a vontade de Deus, decidir pela vontade de Deus, agir, ação, espírito, conforme a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você ame o próximo. Você está entendendo? Então eu luto, eu gasto tempo, eu me canso, eu me consumo para que outros ouçam a palavra. Não era isso que Paulo sofria? Paulo ele era espancado. A gente estava conversando hoje, né, Gi? No GF. Como que Paulo sofria, né? E ele sofria naufrágios, era picado por serpente. Ele sofreu muito. Para quê? Para se engrandecer? Não. Para pregar a palavra. Para que outros ouvissem e outros fossem salvos. Nós sofremos como intercessores. Ser intercessor não é isso? É entrar no lugar do outro. Foi isso que Jesus fez, ele entrou no seu lugar. E assim como Jesus sofreu no seu lugar, nós sofremos no lugar dos outros. Você vai sofrer no lugar do seu irmão, no lugar do seu pai que não é crente, no lugar da sua mãe que não é crente, no lugar do seu irmão que não é crente, no lugar dos seus filhos que não são crentes, no lugar dos seus amigos que não são crentes. Você vai entrar no lugar deles. Olha, Jesus, Senhor, eu vou morrer por eles. Eu vou sofrer esse tempinho para que eles sejam salvos. Porque agora eu sou santo, eu sou inculpável, livre de acusação, e eu posso morrer por eles. Nós sofremos, nós entramos na fenda da rocha. Nós colocamos outros na fenda da rocha. A Bíblia diz que aquela fenda era o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós entendemos que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E aí Moisés entrou na fenda. Ou seja, Moisés não podia ver Deus, mas Jesus podia. Então, Moisés se escondeu por trás de Deus, por trás de Jesus, que é a fenda da rocha. E a mesma coisa aqui, ó, eu não me escondi dentro de Jesus. Então nós nos escondemos em Jesus para que pudéssemos ver Deus. Porque Jesus é santo, Moisés não era. Agora você é santo e alguém pode se esconder atrás de você para poder ver Deus. Você está entendendo? Nós sofremos como intercessores, nós entramos no lugar dessas pessoas, assim como Jesus se pôs no nosso lugar, nós nos colocamos no lugar de outros, ajudando fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Eu estou chamando aquela pessoa, ela não vem, meu amigo não vem para a igreja, vai buscar ele.
Ah, mas meu combustível. O combustível está R$ 4 quase. Né? Sofra. R$ 4. O que é R$ 4 para uma alma, gente? Né? Sofrimento. Aquela pessoa está passando fome, dê alimento. Abra mão de um pouquinho do teu, da sua compra do mês. Deus mandou dar a sua compra inteira para aquela pessoa. Ah, meu Deus, eu vou passar fome. Sofre um pouquinho pelo outro. Você já tem Deus, ele não tem ainda. Fisicamente. Doe. Nós aprendemos que a expressão do amor é dar, não é? Dê comida, dê tempo, dê roupa, dê o ouvido. Ouça as pessoas. Nós precisamos sofrer um pouquinho emocionalmente. Chore por ela. Chore. Meu Deus, cara, o que você está fazendo, velho? Oh, Jesus, tem misericórdia. Isso é sofrer. Isso é sofrer. Quantas vezes nós vemos os nossos líderes, nossos pastores chorando por alguém que não sai do lugar, está sempre empacado ali. É verdade ou não é? Completar as aflições que restam de Cristo. Completar. Então, nós precisamos ajudar. Dê alimentos, dê roupas, dê abrigo, dê oração. A gente estava conversando hoje, né? Como eu posso evangelizar? Eu falei, olha, ora. Impõe as mãos, ora lá, né? Opera um milagre. Dê oração, ouvidoria, dê ouvido. Ouça aquela pessoa um tempo. Ai, meu Deus. É chato ouvir aquela pessoa fala. Ouça. Dê broncas, dê confronto. Eu vejo muitas pessoas felizes em dar bronca nos outros. Mas isso não é de Deus. Mas eu vejo o nosso corpo, como igreja Batista Emanuel, sofrendo por ter que dar bronca nas pessoas. Por ter que confrontar as pessoas. Nós sabemos que isso é para a edificação do corpo. Mas dói. Ai, é duro. Minha mãe fala, é duro, hein? Minha mãe fala assim, né? É duro você ter que falar para a pessoa isso. É ou não é? Isso é completar as aflições que restam de Cristo. Sofrer por aquela pessoa. Sofrer. Se você quer ter uma experiência forte sobre isso, vem aqui quarta-feira na intercessão. Ore pelos outros. Para de orar um pouquinho por você e ore pelos outros. Porque você já é santo. Você já é livre de acusação. Ora pelos outros. Ora pelos outros. Nós precisamos sofrer em favor do seu corpo, que é a igreja. Você é santo, você é inculpável e livre de acusação, não para sair por aí brilhando purpurina, mas para salvar outros. Quando eu li isso, Deus me dizia que nós temos uma parcela sim na salvação dos outros. A decisão dele é a decisão dele. Mas quando a Bíblia nos diz que se nós fomos chamados para falar para alguém e não falarmos, aquela pessoa vai morrer, vai ser condenada, e o sangue dela vai ser cobrado das nossas mãos, quer dizer que existe uma parcela na salvação daquela pessoa que está sobre mim. Existe uma responsabilidade na salvação daquela pessoa que está sobre mim, que está sobre nós como igreja. E nós não queremos sofrer. Nós não queremos sofrer as aflições. Nós não queremos sofrer a pressão nas nossas decisões, em ter que decidir pelo bem e não pelo mal, para que outros sejam salvos. Nós não queremos. Nós não queremos abrir mão do nosso tempo para fazer uma casa de paz, para fazer uma visita. Nós não queremos. Nós não queremos abrir mão dos nossos prazeres para dar um bom testemunho. Isso é sofrer. Por mais que eu goste de fazer isso, eu não vou fazer. Eu amo a moto, eu gosto de andar de moto, só que eu não tenho carteira. Sofro um pouquinho, porque se você aproveitar o seu prazer, você está dando um mau testemunho como cristão. Entendeu? Sofro um pouquinho, por mais que seu desejo seja curtir o vento no rosto. Abra mão. O que é isso perto de uma vida?
É por isso que Paulo diz: completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em prol do seu corpo, que é a igreja.